Olá a todos, estamos na aula 12 de Shemuel, Pasuk Yud Gimel, capítulo 13, desculpa, Perek Yud Gimel, capítulo 13. Capítulo 13 e 14 fala sobre a batalha de Shaul contra os Plishtim, pelo menos a primeira batalha do Shaul contra os Plishtim. A gente já viu que Shaul teve uma batalha com sucesso contra Amon, e agora temos a batalha contra o arqui-inimigo, mas para isso vamos dar só um background aqui antes de falar dessa batalha, porque Plishtim são os nesse momento da história, são os arqui-inimigos de Am Israel. Eles já são desde a época de Shimshon, já são o arqui-inimigo de Am Israel, o grande inimigo, e eles começaram a se espalhar. A terra de Israel, você tem a Shefelá, que é a planície, né, o mar com a planície, e depois você tem a parte montanhosa, que é areia, Yehudá e Shomron. Então, o que chamam hoje em dia de West Bank, é essa parte montanhosa. E toda a parte mais perto da costa, ela é uma planície. E os Plishtim, eles tinham um exército com alta tecnologia. Eles estavam conquistando cada vez mais a planície, devido ao seu exército e com carruagens, etc. Agora, na área montanhosa, em geral, Israel tinha um equilíbrio. Na parte da Shfelá, os Plishtim, na parte da planície, os Plishtim estavam muito acima de Israel. Os Plishtim estavam muito acima, muito mais avançados. Enquanto que na parte montanhosa, a Israel tinha um certo equilíbrio militar contra os Plishtim. Os Plishtim não conseguiam trazer as carruagens deles, certo? Então, eles normalmente atacavam essas partes montanhosas em grupos específicos para vários lugares, e eles também tinham espalhados pela parte montanhosa pessoas que eles tinham colocado um comando daquela área, certo? Ou seja, eles tinham a Israel estava de certa maneira em submissão aos Plishtim. Então, eles tinham Netzivim, que são pessoas de comando espalhados pelas partes montanhosas, mas a parte militar deles realmente ficava na Shefelá. Então, no nosso Perek 13, a gente tem... mais um ponto, antes de começar a história, é que os Plishtim, eles tinham tentado tirar todo o armamento, todo material de ferro de Am Israel. Am Israel tinha muito pouco ferro, eles inclusive não usavam para arar campos, etc. Eles não estavam usando ferro porque os Plishtim tentavam tirar e controlar totalmente o uso de ferro para Am Israel não poder criar armas. Então, tinha também essa submissão. E por último, mesmo que a gente começou a falar na última vez que Shaul começou a criar um exército fixo, esse exército é muito pequeno e provavelmente foi feito de uma maneira um pouco secretiva, um pouco em segredo, para os Plishtim também tentavam controlar a parte militar de Israel. Então, essa é a situação. Os Plishtim estão bem acima, em geral, na questão militar. E aí a gente vem para o grande desafio de Shaul, que ele conseguiu salvar a Anshegilad, né, Yavesh Gilad de Amon. Isso aí foi uma guerra periférica, assim, uma guerra pequena, periférica, que ele teve sucesso, mas agora o grande desafio dele é contra os Plishtim. E ele provavelmente ele combina, não está escrito no nosso Perek, mas provavelmente ele combina com Yonatan. O Yonatan, pelo jeito, como a gente vai ver, ele é uma pessoa muito mais corajosa que o Shaul, parece, dos Psukim. Então, ele combina com o Yonatan um ataque, uma revolta, uma rebelião, e tentar tirar essas milícias de Pelishtim da área montanhosa, pelo menos. Então,
Então, indo para o capítulo 13, onde a gente parou a última vez, o Jonathan, ele mata um desses Netzivim, uma dessas pessoas que estava na área de Israel, nas áreas montanhosas. E isso, obviamente, causa alarme para os Plishtim. Os Plishtim começam, né, a informação chega no centro dos Plishtim, que começam a ver para enviar vários e vários grupos para atacar Israel. Enquanto isso, Shaul chama todo mundo para Gilgal, onde Shmuel tinha falado que ia encontrar o Shaul em 7 dias. Então, Shaul vai lá para o Gilgal e começa a chamar as pessoas de Israel. Mas as pessoas de Israel começam a ver que os Plishtim estão juntando para mandar grupos de ataque. Então, começa a ficar com medo. Então, começa a passar os dias vão passando, e cada dia começa a sair alguns soldados, começam a ir embora, começam a desertar o Shaul e começa a fugir. Muita gente começa a atravessar o Jordão e para o outro lado do Jordão, porque está com medo dos Plishtim. Os Plishtim estavam com moral. E o Shaul, ele começa a sentir muita pressão do povo. Tá vendo que tá todo mundo indo. E no 7º dia que o Shmuel falou que ia chegar, ele não chegava, o Shmuel. O Shaul tá desesperado, não sabe o que fazer. As pessoas estão começando a ir embora. Ele falou, me dá 7 dias, mas chegou o 7º dia, o Shmuel não tá, começa a ir embora muita gente. O Shaul já tinha, não era tanta gente que ele tinha um grupo de 3.000 pessoas. Agora as pessoas estão indo embora, 1.000, 2.000 pessoas estão indo embora, a maioria das pessoas estão começando a sair, e o Shmuel, que falou que ia chegar e trazer um Corban, Shaul decide não esperar para o Shmuel. Ele vai lá falar, pessoal, eu vou trazer aqui o Corban e a gente vai sair para a guerra. Aí ele traz o Corban, já no fim do 7º dia, mas logo em seguida de que ele traz o Corban, ou provavelmente poucos minutos depois, ou uma hora, pouco tempo depois, aparece Shmuel lá. E o Shaul já sai para Shmuel, fala, bem-vindo, Shmuel, seja bem-vindo. Aí o Shmuel olha para Shaul e fala, o que você fez, Shaul? Você trouxe o Corban, você não me esperou? O Shaul fica assustado e fala, é que as pessoas estavam indo embora. Eu estava muito pressionado, eu tive que trazer, a gente precisa ir para a guerra. Olha só, tinham sobrado apenas 600 pessoas do povo. Só sobraram 600 pessoas aqui, daqui a pouco não ia ter mais ninguém. E o Shmuel dá uma mensagem muito pesada para ele, fala que Deus tinha preparado uma luta eterna para você, mas agora você perdeu isso. Né? E, o, e a gente vê aqui já um erro que acontece com Shaul e Shaul, talvez a gente já falou até nas aulas anteriores, ele é muito pressionado pelo povo, ele não consegue ficar, permanecer com a pressão do povo. Essa é uma fraqueza de Shaul, isso é uma coisa muito importante para o rei. Às vezes tem pressão do povo, o povo quer uma coisa errada, o rei tem que saber aguentar a pressão e seguir as diretrizes, os valores corretos, os valores maiores. Aqui Shaul mostra que ele não conseguiu fazer isso. Outro ponto que é um pouco grave para um rei de Israel é achar que o número é o que importa. Em Shoftim já aparece muitas vezes como que os poucos soldados de Israel têm o poder de ganhar de muitos soldados dos inimigos. Né? A gente viu isso também agora no renascimento do Estado de Israel, como que um exército muito menor conseguiu ganhar de exércitos muito maiores. E a gente vê isso em Hanukkah também. Muitas histórias assim. Então, o Shaul ter se importado com o número, ele falou, não, tá todo mundo indo embora, isso também é um erro grave, mais um erro grave, terceiro erro grave daqui do Shaul, que vai se repetir, é que ele não reconhece o erro. Quando o Shmuel fala para ele, você estava errado, você fez uma coisa errada,
em vez de falar desculpa, ele dá uma desculpa lá, não, mas é porque começa a tentar achar desculpa, eu precisava, tinha muita pressão, as pessoas estavam indo embora, então tudo isso causa com que Shmuel deu uma bronca em Shaul, uma bronca pesada, falando que o reinado dele agora não vai ser não vai ser mais eterno como tinha visto anteriormente, como estava planejado anteriormente. Mas tudo bem, o Shmuel vai embora e Shaul pega as pessoas lá, os 600 pessoas que sobraram lá e se prepara para guerrear contra os Plishtim. Mas veremos mais sobre essa guerra na próxima aula.